Boa tarde. Começa agora mais um programa Médico da Família. Hoje é dia 6 de agosto, segunda-feira, e vamos começar esta semana falando sobre dores orofaciais. Vamos agora para os abraços do dia. Quero mandar um grande abraço para a dona Maria Eunice da Silva, que é moradora do bairro Jardim Talismã. Para todos os funcionários da Santa Casa de Campo Grande, em especial para a equipe do Ambulatório Geral. Também para a dona Rosalina, que é moradora do bairro Vila Margarida. E para a Rosineide Xeres Rocha, que mora lá no bairro Jardim Bálsamo. As dores orofaciais podem ser provocadas por muitos fatores. Por isso, quando existe disfunção da articulação temporomandibular, o paciente apresenta muitos sintomas. Dor de cabeça, dor de ouvido, dificuldade para abrir a boca, entre muitos outros. No entanto, apesar de muitos não darem muita importância, é necessário tratamento, pois só assim a pessoa terá mais saúde e qualidade de vida. Sobre este assunto, eu vou conversar hoje com o bucomaxilofacial Dr. Paulo Aires. Dr. Paulo, muito obrigado pela presença novamente. Obrigado, é um prazer estar aqui novamente. E eu gostaria de saber, quero que o senhor explique para a população o que é ATM. Bom, ATM, né, como nós vamos falar, é essa articulação em que o osso da mandíbula, né, ele está junto com o crânio. Então eu vou explicar, né, eu tenho um protótipo aqui. Então é a junção do osso da mandíbula com o crânio, né, que é a cabeça. Então essa junção que faz essa parte aqui trabalhar é a articulação temporomandibular, que vai trabalhar a abertura e fechamento da tua boca, para que não tenha um contato osso com osso. Então, isso seria a articulação, né? Uma gonfose, né? Vamos dizer. E o que acontece quando o paciente tem uma disfunção nessa região que o senhor acaba de mostrar? Existem dois tipos de disfunção, uma neuromuscular e a outra intracapsular, tá? Então, eu vou falar da neuromuscular. Então, o neuromuscular é o seguinte, o paciente, todos nós temos predileção de 60% a 80% de uma mordida mais de um lado do que para o outro. Isso acarreta um desgaste mais de um lado do que do outro. A musculatura fica mais forte de um lado que do outro. Então, essa dinâmica de mastigação, quando você tem uma força dinâmica apertando mais de um lado que do outro, nós começamos a ter as descompensações. Essas descompensações causam um apertamento, né, dessa cápsula articular, né, que está nessa região, o apertamento dessa região, fazendo com que haja dores, causam dores, né, e é o desgaste e fadiga que causa isso daí, muito uso e tal. O que acontece? Quando você começa a ter um processo de apertamento, você começa a ter dores, porque a parte posterior dessa articulação é muito irrigada, muito enervada, e esse apertamento causa zunido, causa uma série de intercorrências. E quais seriam os primeiros sintomas assim que a pessoa começa a sentir que podem ser representativos de uma disfunção nessa articulação? Estalido, né? A pessoa abre a boca e faz tof, né? Tem pessoas até que acham bonito, abre e estala, está estalando e tal. Então a cápsula sai o côndilo, né? Tem o disco, a compressão faz com que ele descole ou cole o disco na cavidade. Então nessa abertura e fechamento, ele não tem essa maleabilidade, ele começa a abrir em dobradiça, né? E isso acarreta dores, problemas de abertura, fechamento, porque nós começamos a entrar na memória muscular, né? Então vou explicar para você o crescimento facial, né, nessa parte de articulação. Então quando irrompe os primeiros molares permanentes, que um bate com o outro dessa forma, nós temos o crescimento facial, muscular e esquelético. A partir desse momento, nós temos um negócio chamado senso de oclusão. O senso de oclusão vem junto com a memória muscular. Então, quando você começa a interagir nesse senso de oclusão, nós estamos interagindo na memória muscular. Interagindo na memória muscular, então, o que acontece? O indivíduo não desliga, né, a musculatura. Então ela começa a trabalhar o tempo inteiro, causando um tônus muscular, uma hipertrofia muscular. Essa hipertrofia muscular do masséter, vamos dizer, o masséter incha, né, fica grande, e por ele passa o músculo tensionador do véu palatino, que é o músculo da garganta, então a pessoa tem aquela sensação de ouvido tapado.
zunido no ouvido, é a musculatura tensionando, né, o véu palatino lá na tuba. Então a pessoa fica constantemente com uma tensão excessiva constantemente nessa região. com uma tensão excessiva. Quais seriam as causas dessa disfunção, Dr. Paulo? Estresse é o fator desencadeante, né, e fator do dia a dia mesmo. Por exemplo, tem pessoas que se concentram mais apertando no dia a dia. O computador, está lá no computador, está se apertando. Está dirigindo, está se apertando. Então, o momento de tensão no que a pessoa precisa se focar por alguma coisa, como a mordida ela te dá ela tensiona o corpo, a musculatura, você se foca mais. Então a pessoa está sempre preparada, digamos, para um momento de estresse e nem percebe que está fazendo uma compressão da articulação. Isso, exatamente. E a pessoa que tem dor de cabeça por causa da disfunção na articulação temporomandibular, tem alguma característica específica esse tipo de dor de cabeça ou é uma dor de cabeça inespecífica? Não, ela é específica, né, nessa região do músculo temporal, no qual o que acontece? Quando a pessoa fica com uma tensão muito grande, é a mesma coisa de eu pegar o meu braço aqui, esticar e colocar um peso aqui e ficar com ele assim. Vai começar a ficar dolorido, a musculatura queima, chega a queimar a musculatura. Então, essa parte dos feixes, né, porque são feixes anterior, médio e posterior do temporal, é que causam essas dores, essa tensão. Então, quando você pede para o indivíduo morder e tensionar, você percebe essa musculatura que ela fica inchada, né? E você aperta e tem os pontos gatilhos que você começa a apertar e a pessoa causa muita dor. Às vezes ela não tem dores espontâneas, mas ela tem os pontos gatilhos numa musculatura que não era para doer. Então você vai lá, aperta, dói demais aquilo, então ele tem um problema fisiológico ali, neurofisiologia, né? E com o tempo, cronicamente a pessoa tendo essa disfunção, apertando muito, ela pode ter algum tipo de fratura na mandíbula? Bom, essa pergunta ele vai responder para a gente daqui a pouco, logo após os nossos comerciais. Você sabe para onde vão as sacolas plásticas das suas compras? Elas estão por aí, poluindo matas, lagos e oceanos e levam mais de 100 anos para se decompor na natureza. Vamos cuidar do nosso planeta. As próximas gerações agradecerão. Use sacolas retornáveis. Você faz parte da natureza. O SBTMS faz parte da sua vida. Oferecimento Le Postiche, a maior e melhor loja de malas e artigos de viagem, Campo Grande, Dourados. Viga, prestadora de serviços de conservação e asseio. E super ofertas, produtos de qualidade para você e sua família. É na Super Rede. Para quem vive de verdade, o inverno é a estação do calor, porque a temperatura mais baixa cai como uma luva para os abraços. E estar junto aquece o coração. Já abrir a janela e renovar o ar é uma ótima desculpa para depois esquentar tudo de novo, com muito carinho. Viver o melhor de cada estação é aproveitar o ano inteiro. Unimed Campo Grande. Dr. Paulo de Tarso Cruzar Alves, diretor técnico, médico CRM MS 3558, CRM Unimed 191. Aí galera de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, eu sou o Matheus Ceará da Praça é Nossa e eu também estou aqui no Viver Bem com a Carmen Sestari. Em agosto tem novidade no ar no SBTMS. Estamos de volta com o programa Médico da Família. Eu recebo hoje aqui o Dr. Paulo Aires, que é bucomaxilofacial, e nós estamos conversando sobre dores orofaciais. Dr. Paulo, eu lhe pergunto novamente, se esse quadro de disfunção da articulação temporomandibular cronicamente, pode haver algum tipo de fratura na mandíbula? Fratura eu não vi, tá? Mas acontece um processo chamado osteoartrite ou osteoartrose, que é a compressão, né? Então ele vai tendo uma remodelação da cabeça do côndilo, né? Que é dessa região aqui. Então quando você começa a comprimir essa região, este osso aqui começa a ficar mais fino e ele começa a remodelar. É fase de remodelação. Qual a diferença da osteoartrite para a osteoartrose? É o processo inflamatório. Então, um é crônico, a osteoartrose é crônico, é indolor, e ele vai indo, o paciente começa a ter crepitações e barulho, né? Faz... E sem dor. Então, o paciente não tem dor e chega, nesse caso, uma osteoartrite já começa a ter dores, por causa do processo inflamatório, né? Então, o paciente abre a boca, travamento de disco. Então, o que acontece nessa compressão? Quando você comprime o disco, né, a cápsula,
e ela tem líquido dentro, chama ácido hialurônico. Esse ácido hialurônico sai para fora do disco por compressão e colaba o disco na parede óssea. Isso faz com que ela não tenha a excursão que ela tem que ter na abertura e fechamento, e ele começa a comprimir. Quando eu falei que tem uma musculatura mais forte que a outra, nessa hora da compressão, como nós trabalhamos com a musculatura, ela fica mais forte de um lado que do outro. Quando nós abrimos, um lado abre certo, no outro ele comprime e gira. Fazendo que, quando a pessoa abre a mandíbula, tem aqueles desvios, né? Abre, vai para o lado da mandíbula. Esse desvio, que é um lado está comprimindo e o outro lado está agindo de forma normal. Então pode haver uma perfuração do disco. Qual que é a evolução disso? A evolução disso é descolamento anterior do disco, é estalido, né, que a pessoa sente. Aí, evoluindo isso daí, você estira a parte ligamentar da cápsula articular e você tem um alongamento da mandíbula. Então você abre e é uma hiperexcursão do côndilo. Evoluindo isso daí, uma osteoartrose degenerativa, no qual a cápsula some, o disco some e fica osso com osso, raspando osso com osso. Que vai dar um desgaste depois. Que vai dar um desgaste depois e pode até dar uma anquilose de mandíbula, que a mandíbula fica presa onde a pessoa não consegue abrir mais a boca, vamos dizer. E esses pacientes que têm essa suspeita de disfunção, eles são encaminhados para o senhor. E como que é feito o diagnóstico, né, nesse paciente? Tá, é mandado para um centro radiológico, tá? Faz uma ressonância magnética de cápsula articular e disco. A parte óssea faz uma tomografia computadorizada, para a gente ver essa parte de remodelação, como é que está. E mensurar as distâncias, né, que o côndilo tem das cavidades, do disco, do apertamento, né, da parte posterior para anterior, porque tem os espaços fisiológicos do disco, né? Então, quando você vê uma tomografia que não há espaço fisiológico para o disco, né, está caracterizado aí uma artrose, né? O seu tratamento nesses casos, ele sempre é cirúrgico ou ele precisa de uma abordagem multiprofissional também? É multiprofissional também, mas assim, a cirurgia em questão seria ruptura, né? Cortar o côndilo e colocar um côndilo de titânio, vamos dizer, né? Então, uma cirurgia mais agressiva e tal. Então, nós seria em casos extremos? Casos extremos. Casos, por exemplo, de uma anquilose de mandíbula, por exemplo. Porque tem como tratar, né? Então, o paciente é tratado. Como que é o tratamento? É a descompressão da cápsula articular por um dispositivo, né, de desprogramador de memória muscular. Então, trata a parte neuromuscular, trata a parte de côndilo com lasers, né? Então, a gente está vindo agora aí abrir um novo centro aqui, chama CADES, né, que é o Centro da ATM Distúrbios do Sono, aqui estamos abrindo aqui em Campo Grande, e tratando exatamente isso daqui, né, fazendo o diagnóstico de ATM, DTM, disfunção, e essa parte de côndilo, né? Porque acontece o seguinte, que se você não tratar a parte neuromuscular, a patologia existe. Então, se você, por exemplo, você tem um problema de dentição e a musculatura você não trabalha, você coloca os aparelhos, você tira o aparelho e ele volta, porque você não tratou a parte neuromuscular. Então, o que acontece? Nós estamos vindo aí até para os ortodontistas, né, um equipamento para mensurar isso daí. Quanto de mordida tem de um lado do outro, né, a porcentagem de mordida, que músculo está envolvido e que dentes em questão estão tendo os contatos prematuros. E as crianças também, mesmo que ainda não têm uma dentição completa, podem já desenvolver esse distúrbio da ATM desde pequenos? Pode. Na realidade, a criança, quando bebê, ele vai mamar no seio, já começa a fazer a cavidade, né? A ATM começa a ser feita quando a criança começa a mamar. E quando está com 7, 8 anos e começa a ter o crescimento facial, né, que é o processo de patinho feio que a gente fala, a criança ela tem o bruxismo, porque ela precisa desse estímulo para fazer os dentes erupcionarem, crescerem e a musculatura também. E eu quero agora, na experiência do senhor, que o senhor dê algumas dicas para quem sofre desse distúrbio em relação a alguns aspectos, inclusive o hábito de mascar chiclete, doutor Paulo. O hábito de mascar chicletes, para quem tem problemas de ATM, é um problema porque você vai estar dando mais fadiga para a área. Então, você está dando aporte. O que nós temos que fazer? Descomprimir isso daqui. Então, se você trabalhar com chicletes ou qualquer outra coisa, sem trabalhar a parte neuromuscular, né? Então, nós estamos causando mais fadiga ainda. Então, o problema só vai se agravar. O problema só vai se agravar. Bom, doutor Paulo, eu quero novamente agradecer o senhor aqui pela presença, Obrigado. por esses esclarecimentos prestados à população e espero contar com o senhor novamente em outros programas. Obrigado, estamos aí e boa tarde e um prazer estar aqui com você. É isso aí, gente. Se você tem críticas ou sugestões, fale conosco. O nosso e-mail é medicodafamilia@hotmail.com. Se preferir enviar uma carta,
escreva para a Rua Independência, número 260, Vila Santa Luísa. O nosso CEP é 79005-260. Lembre-se sempre, o nosso compromisso é de fé e saúde. E vamos agora para o momento especial, a nossa reflexão do dia. Muita gente acha que é difícil começar uma caminhada, mas o mais difícil que iniciar é continuar. De começos o mundo está cheio. Os que começam um casamento, os que começam a abandonar um vício, os que iniciam um aprendizado por uma língua e por aí vai. Ir em frente é mais complicado. Exige persistência e muita força de vontade. Requer que nós olhemos para trás com sentimento de satisfação pela experiência adquirida e não com remorso ou sensação de arrependimento. Que nós tenhamos sonhos, mas que não vivamos de sonhos. Que choremos, mas não deixemos as lágrimas turvarem a nossa visão. Que escutemos os outros, mas que não desistamos de fazer o que julguemos certo por causa deles. Antes de aprendermos a andar, precisamos cair muitas vezes, nos machucar, chorar, ser motivo de riso, e nem por isso tudo desistimos ou deixamos de levantar, pois cada tropeço nos leva a um novo caminho e nos ensina algo muito importante, que não devemos desistir e continuar caminhando, pois a vida é assim, com altos e baixos, e essa capacidade de superação que nos faz sermos seres tão especiais. É isso aí, gente. Tenham todos um excelente fim de tarde, uma noite maravilhosa e fiquem com Deus.